muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Lembrando que a gente fala segurança da informação, direito da tecnologia, só que na verdade também nós temos, hoje o tema inclusive é tecnologia e sociedade, né? E afins que a gente gosta a também gente de nunca fica falar sobre isso, né? A gente não fica preso só a esse, né, Guilherme? A gente acaba vendo tecnologia de uma maneira mais geral, embora com foco Sim, maior em proteção de dados e tal, mas a gente sempre discutiu, né, essa sempre, questão desde o de... início, né? É. Então a gente sabe, a gente sempre lembra que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então, para isso, estamos à disposição pelo e-mail no podcast@segurançalegal.com, no YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram. Também temos a nossa campanha. Gostou do Instagram? Também Gostei. temos a Viu, nossa. Guilherme? Tu segue falando que eu vou passar a chave na porta aqui, senão vão me interromper Vai lá, aqui. põe o vídeo só para mim então aí, para Tá, não... deixa eu só botar o do Guilherme aqui, peraí. Então, também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. E a gente sempre pede, né, que você considere apoiar um projeto independente de produção de conteúdo. Você consegue fazer isso lá pelo Apoia-se. Agora eu recebi um e-mail ontem, Vinícius, que o Apoia-se fez uma parceria com o Spotify, então seria possível entregar novos conteúdos direto no Spotify. Então, não sei se o Spotify não vai acabar comprando o Apoia-se aí, né? Como ele fez com a Anchor FM, que era um sistema de organização de Sim. podcast aí no passado, né? Tem o blog da Brown Pipe, então você acessa lá no brownpipe.com.br, sempre acompanhando as notícias ali mais importantes, mais interessantes, né? Essa semana teve aí de novo o vazamento de chave Pix. Então, o muro da vergonha lá que o Banco Central faz. Então, essas coisas você encontra lá no blog da Brown Pipe e também consegue se inscrever no mailing, que você acaba recebendo algumas dessas notícias aí. No YouTube, pessoal, se você está nos vendo no YouTube, tem aquela coisa, né? Curte, habilita o sininho e interage. Por quê? Porque isso permite que o conteúdo seja mostrado para mais pessoas. A gente acaba lá. Aqui não, aqui no feed que eu digo aqui, né? Mas se você ouve no feed, aí é uma coisa mais orgânica, mais você vai no conteúdo, mas lá no YouTube é importante você fazer essas interações aí. Para que o conteúdo seja mais recomendado e no final das contas a gente acabe Guilherme, atingindo mais pessoas, né? E eu tenho percebido, até a gente tem que fazer depois, pelos números que a gente tem no YouTube, comparando com os números que a gente tem de downloads de episódios e tal, os nossos ouvintes aí estão mais no feed do que no YouTube. Claro. Mas, recentemente eu vi a notícia que o pessoal, o público em geral, né, tem ouvido cada vez mais podcast no YouTube. Tá havendo uma migração para dentro do YouTube para escutar podcast. O que é péssimo, né? Não sei. Eu acho péssimo. Eu acho que depende muito assim, eu gosto de ouvir podcast, normalmente eu gosto de ouvir, embora tenha podcasts que eu ouço que também tem o vídeo no YouTube, que no nosso aqui, eu ainda prefiro ouvir. E às vezes, quando eu não conheço a cara da figura que estão falando, eu gosto no YouTube só para ver eles falando, assisto um episódio ou outro, e para depois ficar, sabe, ter essa noção de como é que são, etc. Da imagem e deles falando e tudo mais. Então, mais isso, mas o pessoal tem falado que tem bastante gente acompanhando podcasts no YouTube. Não é o caso do Segurança Legal, a gente tem um público bem menor no YouTube do que fazendo download dos nossos feeds. Mas enfim, isso aí né? Tá, mas se você tá lá no YouTube, vai lá, habilita clica, o sininho, faz aquela coisa toda, né? que todo mundo Porque sabe. também nos ajuda, né? Mas Isso isso aí. faz sentido, né? Bom, hoje a gente vai falar então sobre esse estudo, você já viu aí no tema, no título, né? Que ainda não foi feito, a gente faz o título depois de gravar, né? Então não temos o título do episódio ainda, mas você já vai ver aí e já está sabendo que a gente vai falar sobre esse estudo feito pela Microsoft, por alguns pesquisadores, não somente da Microsoft, mas tem um lá da Carnegie Mellon, né? Mas dos outros da Microsoft, como é que é o nome? Microsoft Research, Research. Microsoft Research. Nós temos o 1, 2, 3, 4, Advaitscar, 5, 6, 7, né? o Ian Drosos, Vai ler o nome Senior deles. Intel.
Eu tô lendo o nome deles, cara. Então lê aí o nome deles. O Lev Tankelevich, o Uhum. Richard Banks, também da Microsoft, e Uhum. o Haoping Hank Lee. Esse é o Uhum. único que não é da Microsoft. Da Carnegie Mellon, né? É. Então, estamos falando aqui do The Impact of Generative AI on Critical Thinking, Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers. Né? Traduz Então, isso agora. puxa, você me pegou, né? O impacto da Mas claro, né, o AI nosso... generativa no pensamento Não, começa de novo crítico. que eu falei por cima aí, desculpa. O impacto da inteligência artificial generativa no pensamento crítico, reduções autorreportadas de esforços cognitivos e efeitos da confiança numa pesquisa, num estudo feito sobre os knowledge Trabalhadores do workers. conhecimento, É um termo que eu não conheço em português, né? Eu não sei se tem isso em português, trabalhadores do conhecimento, né? Mas me parece que no inglês é um termo já mais consolidado, que indicaria aquelas pessoas que lidam com o conhecimento, né? Que usam coisa. Eu já li um pouco sobre isso, assim, sobre como a IA aprende e tal, e eu vi alguns autores, agora estou citando de improviso, né? Que dizem que, na verdade, todo trabalhador ele tem em maior ou menor grau conhecimento, né? Óbvio. Era um artigo que falava sobre o treinamento de modelos para dirigir veículos, né? Então, ele dizendo, ora, o motorista de caminhão, ele também apesar de estar pilotando, dirigindo lá o caminhão, ele também tem um conhecimento embarcado ali na praxis dele, porque ele sabe se pode andar mais ali ou se freia, aquela coisa toda que qualquer pessoa que dirige sabe, né? Mas, enfim, eles optaram por lidar, eu acho que são pessoas mais relacionadas, talvez, a tarefas que envolvem, sei lá, um curso superior, alguma coisa do gênero, né? Então, eles pegaram, Vinícius, eu só vou dar um geral aqui, né? Daí você vai me interrompendo, Vai lá. como vai me interrompendo, como sempre, não, mas vai me pedindo a palavra aqui para que a gente faça as interações entre te interrompe mesmo, o texto, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 319 knowledge workers e buscaram identificar quando e como eles perceberam o aparecimento, e eles usam o enacting, né? Mas o aparecimento, a presença do pensamento crítico quando eles usaram a IA. A gente vai falar IA aqui, mas o texto todo fala sobre Gen AI, ou seja, IA generativa. Então, quando falar IA aqui, a gente vai falar sobre IA generativa, né? Os modelos LLM, os grandes de linguagem, os modelos de linguagem de grande escala generativos, né? Então, falando IA, a gente tá falando disso. Né? Os puristas ainda não vão ficar bravos com a gente, porque a gente vai ficar falando IA o tempo todo aqui. Não, mas é para facilitar a nossa vida. Sim. Então, a ideia seria investigar quando e como esses esforços na aplicação do pensamento crítico apareceriam. E aí eles pegaram 957 exemplos do mundo real sobre o uso da IA nas atividades cotidianas desses caras, e aí quem for ler o artigo, as descobertas são interessantes, mas é um artigo meio chato de ler, assim, né? Mas, enfim, eventualmente eles trazem alguns exemplos lá, sei lá, teve um que era a professora que foi criar uma imagem de uma pessoa lavando as mãos e aí ela percebeu que não tinha sabonete, ela precisou reavaliar o pronto. Ou seja, seria um exemplo do aparecimento do pensamento crítico para você avaliar o resultado. E aí eles usaram uma tal de uma taxonomia de Bloom, e eles destacam, né, que não fala de outras Matal, porque formas. isso é bem conhecido, né? Eu não conhecia, né, te confesso. Mas assim, segundo eles é bem conhecido, existem outras formas de você avaliar o aprendizado, e essa taxonomia de Bloom acaba sendo uma redução, né, dos objetivos de aprendizagem. Então, essa taxonomia envolveria o conhecimento, seria a recordação de ideias, a compreensão, a demonstração do entendimento, a aplicação, colocação da ideia em prática, a análise, constatar e relacionar, a síntese, contrastar, síntese, combinação de ideias e a avaliação, julgamento de ideias através de critérios, né? Então, isso seria a aplicação do conhecimento. Eu ainda colocaria, a gente estava falando antes aqui,
outros elementos, né, para que você... Porque no final das contas, para além de uma questão técnica, né, de você conseguir aplicar o conhecimento técnico ou não, me parece que ainda conhecimento ou pensamento crítico, melhor dizendo, né, em uma determinada situação, com o uso da IA, eu acredito que ainda tem algumas motivações, né, que isso aparece ali no estudo, ou seja, por que você se importaria em ter um pensamento crítico quando você usa IA, né? Ou até mesmo quando você vai usar a IA, né? Então, me parece que isso vai envolver também o nível de esforço que você tem para fazer uma tarefa, né? Ou seja, é muito difícil fazer aquilo ou não, vai exigir muito esforço teu, mas também eu acho que tem um componente aqui de prazer e de interesse sobre o assunto que tu tá lidando, né? Então, uma coisa é você estar usando lá uma IA para resumir alguma coisa no seu trabalho, e outra coisa é você eventualmente estar usando a IA porque você quer aprender alguma coisa e porque você tem prazer em aprender aquela coisa, né? E aí eu acho que haveria ainda nessa equação a própria falta de tempo, ou, né, você tem tempo para fazer aquilo ou não tem, ou você gosta daquele assunto que você está estudando ali por meio da IA ou usando a IA, ou não, você não gosta daquele assunto e você é obrigado a fazer aquilo. Eu acho que tem esses elementos psicológicos aí, não sei, Vinícius, se eu estou viajando, o que você pensa sobre isso? Na real, cara, eu acho que pegando o que o estudo dividiu a coisa em essencialmente duas perguntas, né? Sim. A primeira é quando e como esses trabalhadores do conhecimento, eu vou traduzir literalmente, tá? Percebem a ativação ou o uso, né, do pensamento crítico quando utilizando inteligência artificial. Então eles fizeram uma pergunta nesse sentido, né? E eles fizeram uma outra pergunta que está aqui, e o artigo, né, vai estar disponível aí nos show notes, obviamente, né? E que é quando e por que eles percebem o aumento ou a diminuição do esforço para pensamento crítico. Então, eles fizeram esses dois questionamentos, sabe? E o que tu coloca já de entrada, eles acabam tratando até na segunda pergunta, né? Que é com relação à motivação para te pensar criticamente numa coisa, a razão pela qual tu vai pensar criticamente numa coisa. E aí, eles encontraram uma clara correlação, né, nessa questão de quando se percebe um maior ou menor esforço, no sentido de a pessoa, quando ela se sente conhecedora, né, quando ela domina, ela acha que domina um dado assunto, ela tem uma tendência, né, isso foi uma relação que eles encontraram, que eles conseguiram fazer, de fazer uma análise, de usar mais o pensamento crítico no que está sendo entregue para ela. Tá? E quando o contrário, né, quando a pessoa não tem ela não tem o domínio da área, ela se sente, né, incapaz de fazer uma avaliação, a tendência é simplesmente ela acreditar no que a IA entrega para ela. Né? Que não deixa de ser, Guilherme, aquilo que a gente... Esse uso é aquele uso que a gente faz com desconfiança, né? Quando começou a aparecer o ChatGPT e tal, a gente foi testando. Lá em 22 a gente começou a usar, aí para código já funcionava razoavelmente bem, claro, não chega nem perto de como funciona hoje os modelos mais novos, mas naquela época já fazia coisas boas. E tu, ao contrário, né? Tu tinha uma experiência horrorosa, assim, cara, na minha área esse negócio só inventa coisa, não dá uma jurisprudência certa, não dá uma doutrina correta, só inventa coisa, não dá para aproveitar nada. Então, o que a gente estava fazendo aí, né? A gente estava usando com uma certa desconfiança dentro das nossas áreas de conhecimento e aí, consequentemente, a gente acabava criticando muito mais a informação que ele está dando. Como a gente faz até hoje quando usa IA para alguma coisa na nossa área, né? Agora, vou te dar um exemplo bem simples, né? Em que eu simplesmente abro mão do raciocínio crítico e uso o que a IA me diz. Né? Apareceu um fungo ali, foi a IA que me disse que era um fungo, tá? Numa planta que tava aí, eu tenho uma planta, a gente tem várias plantas, tem uma plantinha lá que apareceu com uma coisa meio estranha na folha, na folhagem. Eu fui lá, tirei uma foto e mandei para a IA e perguntei o que era. Ela me disse que era um fungo. Então... E aí eu fui lá pra Rafa, minha esposa, e disse pra ela, Rafa, é um fungo que tem na planta. Entende? Eu não fui atrás, eu tô sendo bem honesto aqui, tá? Eu não fui atrás. Ela disse que era um fungo, pronto, acabou. Eu não tenho como avaliar se é um fungo ou não, né?
E aí é justamente esse ponto que eles mostram, que quando a gente não tem domínio de uma área, a tendência é a gente confiar mais na IA sem pensamento crítico sendo Uhum. aplicado. Né? Porque a gente se sente É, e, incapaz de fazer essa avaliação. e eu acho que ainda tem, além do prazer de você lidar, né? A gente estava falando antes aqui sobre, sei lá, estudo de história do Rio Grande do Sul, aí tu quer saber uma data, né? Para que eventualmente tu vai usar a IA para estudar algo que tu gosta, né? Ah, eu tô interessado agora em aprender sobre história do Rio Grande do Sul, sobre história do Brasil, sei lá, né? Que veja, tu quer aprender aquilo, tu tem um interesse, ou seja, aquilo tem uma importância para ti, que vai variar, né? Ou seja, eu sinto prazer em aprender aquilo. Diferentemente do que ocorre acerca da importância da tarefa para o usuário, né? E eles tocam nisso quando eles falam sobre o uso secundário da IA ou sobre tarefas triviais, né? Me parece que é um Uhum. pouco isso que você colocou agora, né? Até tem um aplicativo, Vinícius, que chama Picture This, que é justamente para você avaliar as plantas, o que ela precisa e tal, só que é pago, né? Eu até uso aqui em casa Cara, também, nem eventualmente. precisa. Eu tenho um prompt prontinho que eu uso que eu usava no ChatGPT a gosto no Perplexity. Eu tenho um prompt bem complexo, assim, grandalhão, que ele serve só para tirar foto de coisas. E aí tem instruções diferentes para de acordo com o tipo de coisa que ele tá vendo. Então, se eu tiro foto de Uhum. um livro, ele tem que me dizer qual é o autor, ele tem que me dar um resumo do livro, principais ideias, etc. Se eu tiro foto de uma obra de arte, ele tem que me falar da origem dela, o período histórico, não sei o quê. Se eu tiro foto de um bicho, ele tem que me dizer se o bicho é peçonhento ou não, características e tal. Cara, e funciona perfeitamente bem. Eu realmente não tenho conhecimento de botânica, né? Mas me parece, eu tendo a acreditar, e é a questão da confiança, né? Eu tendo a acreditar que um aplicativo, sei lá, feito para isso, sei lá, seria treinado, sei lá, né? Só tava contando que existe. Não, não, Não quer usar, não especificamente. usa, Não, Mas é um não, não, mas. aplicativo Não, só para isso, né? mas é que tá. Isso é uma coisa muito interessante que tu coloca, né? Porque uma coisa. Eu só vou citar isso e vou parar, porque senão a gente vai se aprofundar nisso. Ah, Uma coisa é tu pegar um LLM genérico, né? Que nem um ChatGPT, um Perplexity da vida, e aplicar alguma coisa específica para analisar uma planta. Outra coisa bem diferente é alguém ter feito o treinamento de um modelo todo, ou o fine-tune de um modelo, aham. Só para para isso. trabalhar especificamente com plantas, né? Aí é outro esquema. Né? Que não precisa de modelos tão grandes, pelo contrário, modelos bem pequenos podem ter resultados bem melhores do que esses large language models que tem por aí. Uhum, uhum. Então, como são mais especializados, eles podem ter um resultado muito melhor do que um modelo grande. Tá, fecha o parênteses, vamos seguir. Então você dizia, você tem uma certa confiança nesse modelo de IA para fazer a avaliação botânica das suas plantas. Esse é um Sim. ponto. E você mesmo confirma o resultado do estudo, né? Como você tem uma confiança naquilo, você vai ter menos. Na verdade, como eu não tenho conhecimento naquilo, eu deposito maior confiança na ferramenta. E, É, consequentemente, e a tua menos. avaliação crítica, né? Você não vai ir atrás de um livro de botânica para ver se aquilo tá certo. Esse é o primeiro ponto. E outra, que também culmina sobre a utilidade e a importância da tarefa para ti, né? Você não tá fazendo uma avaliação do teu trabalho em que você vai entregar um resultado para o Ah, cliente. sim, sim. Você tá vendo Uma uma planta em planta, claro que casa, hein? Sim. você não quer que a planta morra, certo? Você gosta de plantas assim como nós, então não é que aquilo é totalmente desimportante para ti, senão tu nem deixaria a planta morrer lá de fungo. Mas você tem é quase como um uso secundário, é quase como uma tarefa desimportante. Só que daí tem um problema que eles levantaram, né? É que, onde é que eles colocam aqui? O problema de mecanizar a IA pode impedir que as pessoas treinem o seu julgamento no que eles chamaram, e essa é a palavra, o termo que eles usam, que é a musculatura cognitiva. Então, tu Uhum. poderia ir perdendo aos poucos isso pela falta do uso, quase como se você ficar sentado É, trabalhando, como todos nós, né? Sentado é trabalhando no escritório, você vai ter uma atrofia, né, dos músculos, e aí por isso que muscular, você tem claro. que ir na academia e tudo mais, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né, Guilherme, que eles citam. Isso é de um outro artigo que acho que vale a pena a leitura. Eu não tive tempo de ir atrás desse outro artigo. Eles citam o autor Bainbridge, tá? E o Bainbridge, ele fala entre aspas, ironia da automação, né? Que é o que eles citam quando falam desse efeito, que é tá, vou fazer o seguinte, eu vou usar IA só para aquelas coisas menos importantes, tá? E aí, acontece esse efeito que tu fala, né? Eu não raciocino, eu tendo a não raciocinar
criticamente nessas coisas menos importantes, então eu acabo não treinando nas coisas menores, e aí quando vem as coisas importantes, eu tô destreinado para fazer o raciocínio crítico, né, dessas coisas mais importantes. Então, tu diz, eu vou deixar para automação aquilo que não importa para eu fazer o que importa. Daí tu vai fazer o que importa, tu tá destreinado e não consegue fazer direito o que importa. E aí isso ele cita como citando o Bainbridge, né? Ele cita como a ironia da automação. E a tendência que eles viram encontrar uma clara, como é que diz, a relação, Relação. entre o fato da tarefa ter uma importância secundária para ti e o emprego do raciocínio crítico, do pensamento Claro. crítico. Então, assim, Que é o exemplo da planta. que é o exemplo da planta, que eu acabei de falar. Eu não empreguei pensamento crítico nenhum ao pegar a resposta da IA sobre o fungo que ela disse que estava na foto da minha planta. Eu simplesmente assumi. Talvez, mas é que tá, é justamente aí que tá o perigo, que ele chama atenção, né? Eu digo assim, talvez por uma coisa boba que nem essa, sabe? Não descuidando da minha plantinha lá, é algo que não faz, não tem tanto impacto. Se eu errar ali no Claro. diagnóstico, eu perco uma planta, né? Agora, no momento que tu tá fazendo uma tarefa que tu tá botando que no teu trabalho, tu tá botando teu nome, tu vai ser avaliado por isso, etc. A tendência é tu usar mais, mas não muita gente, tá? Eu até vou pegar o número aqui, é 100 e poucas pessoas, só de 319. Então, assim, a tendência é tu se preocupar mais. E aqui, ó, uma das coisas que faz com que as pessoas utilizem essas de 319, tá? Que participaram do estudo, tá? Elas citaram como um dos elementos que leva elas a utilizar o pensamento crítico as potenciais consequências negativas. Então, por exemplo, tu vai gerar um relatório, tu vai fazer um e-mail, não sei o que, tu faz um negócio que fica aquela coisa pasteurizada que tu olha, foi gerado por IA. Né? E tu entrega Ele fala isso. sobre documentos legais, né? E documentos legais. A gente tá cheio de exemplos de juiz, advogado, jornalista que publicou, né, coisa com prompt e tal. Mas daí, olha só, cara, que interessante. Das 319 pessoas, só 116, ou seja, praticamente um terço, né, Um terço. disseram que tinham preocupações, ou seja, tinham tendência a usar o pensamento crítico por eventuais saídas, eventuais consequências negativas, entende? E sim, e olha que esse é o maior número, cara. Se eu pegar aqui as outras características, as outras coisas que fazem com que eles usem, tá? A qualidade do trabalho, por exemplo, tá? Como um motivador de utilização do pensamento crítico, tá? Sabe quantos dos 319 citaram a qualidade do trabalho como uma razão para o pensamento crítico? 74 de 319. Esses números que tu está trazendo, o estudo tem um problema, que é, na minha opinião, o grande problema do estudo, e não sei se os caras. Não sei se é bem um problema, o estudo foi modelado dessa forma. O estudo aponta o que as próprias pessoas acharam sobre o uso do seu próprio pensamento crítico ao utilizar o IA. Self-reported, né? Elas mesmas Tá no título, relatando, né? assim, Tá no tá título. lá no título. É self-reported, exatamente. Então, assim, Tá. foi a escolha dos caras, né? Se esta autoavaliação tá correta ou não, é um outro problema que o estudo não quis investigar. Mas tudo bem, né? Para nós nos serve. Agora, e outra coisa que o estudo não trouxe, Vinícius, e aí se você pega simplesmente o estudo e joga numa IA, você não vai ter esse insight aqui que o Segurança Legal vai te trazer, né? A gente tem que né, valorizar a nossa inteligência, né? E as nossas próprias capacidades, isso o estudo traz, de você correlacionar a avaliação de algo com outras coisas, que é qual é o papel do pensamento crítico no mundo, né? No direito, por exemplo, que é a área que eu estou mais, né, colocado ali, né, mais ligado, cara, o pensamento crítico é fundamental. Seja para tu avaliar, por exemplo, se aquela norma é a norma correta para eu aplicar naquele caso concreto, né? Ou seja, para eu avaliar a validade de uma norma, ou seja, até para eu avaliar de uma maneira geral, numa filosofia do direito, por exemplo, a justiça, né? Se aquela norma é justa, se aquela norma é boa, né?
para eu evitar uma alienação no direito, né? Tem um livrinho que é a Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico do Volkmann. Então, a própria ideia de uma razão que está no nascimento do iluminismo, né? A superação da ignorância, a investigação, o papel do conhecimento, a justificação do conhecimento numa visão mais epistemológica mesmo, ou seja, todo o esforço que a gente tem para que você justifique um determinado conhecimento, né? Então, a escolha, por exemplo, da taxonomia do Bloom não aborda essas questões. Eles estão fazendo uma análise muito mais pragmática, assim, tu conseguiu entender e tal. Mas, assim, eu acho que tem um outro ponto por trás disso tudo, que é até que ponto o uso dessas coisas te permite justificar um conhecimento. Eles falam algumas vezes, o usuário lá, quando ele pega as fontes, é bastante comum que o usuário pegue as fontes que a IA te traz e veja se aquelas fontes estão adequadas ou estão relacionadas, né? Sim, sim. Esses dias eu estava querendo comprar um livro e não achava o livro, pedi lá pro Perplexity, né? Me traz acha esse livro para mim para vender aqui. E aí ele mandou para um site lá da- do Mercado Libre da Argentina. E aí, quando eu chego lá, estava indisponível o livro, sabe? Assim, se fosse uma outra coisa e eu não fosse conferir o link que ele me deu, eu tomaria aquele link É como, que entre daí é aspas, uma. verdade, entendeu? Mas daí é uma. Tu usou num sentido diferente, né? Tu tava querendo que ele agisse quase como um agente pra ti. Tá? Que é o que a gente tá. Esse ano agora nós estamos recém. A gente tá. Esse ano eu diria que é o ano dos agentes de IA, sabe? E tem a OpenAI já liberando alguns agentes, algumas coisas horrorosamente caras, né? 10 mil Aham, dólares um agente desenvolvedor, 20 mil dólares um agente com a capacidade de um doutor, um PhD, uma coisa assim, por mês, né? 20 mil dólares por mês para um agente. aham, Que daí a ideia é que efetivamente ele faça, né? Eu estava testando esses dias aqui na minha máquina, até eu tenho que te mostrar, eu não te mostrei ainda. uhum, Um agente que fica navegando. Tu diz para ele, vai na Amazon, cata não sei o que. Ele abre um navegador e começa a navegar, procurar as coisas automaticamente, sozinho. É uma IA. Aí ele fica vendo, entre aspas, né? Vendo a imagem e decidindo qual é o próximo passo que tem que seguir. Então ele navega na internet para ti, busca coisas, etc. Funciona meia boca, mas assim a ideia, né, é muito interessante. O próprio OpenAI tem o Operator lá, que tem que pagar 200 dólares por mês se tu quiser usar o tal do Operator, que dizem que não é bom, mas que faz algo semelhante a isso e ficar navegando para ti. Então, o que tu fez aí quando tu pediu para ele ver um produto com um preço, não sei o quê, é mais. É quase que uma função de um agente e, de fato, isso ele não faz muito bem mesmo. Né? É uhum. diferente dele fazer uma busca por informações, não sei o quê, e tal, não uma pesquisa de preço, sabe? Para fazer Não era nenhuma pesquisa de preço. Ele de fato encontrou o livro. Era um anúncio do livro, estava certo, só Aham. que o livro já estava esgotado ali naquele, sabe? Ele cometeu um pequeno equívoco. Mas transporta isso para uma outra, para um outro eventual uso em que ele precise conferir, ou que ele se baseie numa informação, né, dada. Então, o pensamento crítico aí vai atuar, numa dinâmica de você conferir aquele resultado. Essa é uma Uhum. expressão do pensamento, que daí já entrando no estudo, né, por exemplo, quando que o pensamento crítico vai aparecer? Quando esses trabalhadores, né, mas vamos chamar de trabalhadores aqui, né, ou de pessoas, vamos usar usuários, eu acho melhor que Uhum. trabalhadores, né? Esses usuários aqui, quando eles vão buscar observar a qualidade do seu trabalho. Então ele vai pegar o output e ele vai verificar, comparando o output com outras fontes ou com o próprio conhecimento. E aí, Uhum. quando esse usuário tiver o interesse em querer aumentar ou garantir não somente a qualidade do trabalho, mas evitar aquilo que você falou antes, de que consequências negativas podem advir do uso daquele resultado, aí tu vai ter o pensamento crítico. Ou quando ele quiser Uhum. aumentar as competências, né? Ou seja, ele vai conferir, ele vai usar ou encontrar formas para melhorar as respostas que a IA dá. E aí tem um Uhum. exemplo que ele diz, ele pediu um texto lá para o site dele, que vamos lá, pode ser, né? Se for só uma descrição qualquer, dependendo do site, é um negócio de menor importância, né? Uhum. Eu vi um post dia desses, tem vários desses assim, né? O pessoal meio rindo, meio tirando onda com as descrições de IA que o pessoal tá colocando no iFood.
Então Bah, tu pega cara. lá, Sim. é um pastel de carne. Aí, pastel com a massa cuidadosamente desenvolvida e uma Sim, tu vê que é um carne negócio. Tu vê que fervida, não é sei o IA. Tu quê. vê que é. Cara, é ridículo. É assim, é absolutamente ridículo. Quer dizer, algumas pessoas veem que é IA. Algumas pessoas que já estão com um olhar um pouco mais treinado Aham. veem que é IA, Aham. Vinícius. Sim, sim. Eu acho que se eu fosse submeter isso, eu não sei se todo mundo enxergaria. Chega a ser engraçado, chega a ser meio irônico. Funciona quase como uma piada para quem tem o olho treinado. Sim. Então, o que um dos participantes disse quando ele gerou o texto? Que o resultado foi muito padronizado, cheio de clichês e chato, e boring. Não sei se é Aham. chato exatamente, Isso né? é chato. Tive que editar bastante para tirar algo que eu pudesse entregar para os meus chefes. Nota que daí apareceu o pensamento crítico do cara, que conseguiu identificar que aquele texto era enlatado, era pasteurizado. E eu gosto de fazer uma Mas daí. comparação da IA com comida com ultraprocessado, sabe? Às vezes o resultado que ele vai te dar vai ser um Big Mac do texto, entendeu? Vai ser o salgadinho, vai ser um Pringles, sei Opa, lá, pera, tu que tá outra falando de coisa mais duas coisas que eu gosto de ultraprocessada. comer, cara. Que eu não deveria, mas Não, eu eu também gosto. gosto, mas aí é questão do contexto, Vinícius. Eu gosto, Sim, eu sim. eventualmente como Big Mac, eventualmente vou comer um Pringles, entendeu? Só que eu tenho que saber quando, porque se eu só for me alimentar de Pringles, se a gente for só se Ah, não, alimentar de morre, morre. Pringles, a Eu morro gente vai na morrer. segunda semana. Sim. É, mas assim, ó, nota aqui o que tu tá falando aí, pra mim, é consequência de um elemento que eles levantaram aqui, de quando o pessoal tende a utilizar. Então, aqui, ó, por exemplo, ah, aqui tem na pergunta 4 ainda, né? Na pergunta 4 não, na pergunta 1, que tá no capítulo, na seção 4 do artigo, tá? Eu tô com o artigo aberto aqui na minha frente. Então, que a pergunta 1 é a seguinte: Mentira, tu nem leu o artigo, tu só perguntou pra li IA. sim, que tá todo marcado aqui. Eu pedi pra IA marcar pra mim. Põe na tela aí. Se tá marcado Quando. mesmo, projeta Tá, na tá tela marcado aí. sim. Tá, não, para, deixa eu ler aqui. Quando e como os trabalhadores percebem ah, o emprego do pensamento crítico quando usando a IA, tá? E Tá. aí, aqui no como, tá? Eles falam aqui, ó, por exemplo, do pessoal que disse que usa para refletir sobre os seus objetivos, as suas necessidades e a sua intenção, para identificar a necessidade de usar a assistência de uma IA, tá? Cara, Uhum. dos 319, 6 disseram que, que eles usam pensamento crítico aí. Entende? Se tu não usa pensamento crítico para pensar no que tu quer da IA, e a gente tem experiência, a gente usa todo dia IA, cara. Todo dia. Tá? Se a gente não faz esse raciocínio, tu só gera lixo, tu só gera coisa que não serve para ti, entende? Eu sempre Uhum. penso no que eu quero, eu sempre organizo o que eu quero, a não ser que seja uma coisa boba. Tá aqui a foto de uma planta, me diz o que tem aí. Né? Então, É. aí é outra Ou história. quando morreu fulano de tal. Alguma coisa assim, mais factual e É. mais rápida, até pode É. ser. Agora, qualquer coisa que eu precise mais complexa, eu penso em como eu vou pedir, eu penso no que eu quero. E, cara, das Aham. 319 pessoas, 6 disseram que usa pensamento crítico para isso. E aí tu vai na sequência, tá? Que é o formular a questão, ou formular a requisição que tu vai fazer. Então, quantas pessoas das 319 disseram que usaram o pensamento crítico para formular a questão, tá? Então, Uhum. 6 foi para pensar no objetivo e para formular a questão, 30 de 319. É claro que tu vai ter um é claro que tu vai ter um monte de gente no final lá, né, como essa pessoa que eles estavam citando, que, eu fiz aqui, ficou um texto ruim no iFood. Claro que ficou um texto ruim no iFood. O cara que fez o prompt para pedir o texto pro iFood não usou pensamento crítico, ou nem sabe como fazer, o cara só largou lá, me diz um texto pra botar nisso aqui, e o negócio gera um fabuloso pastel feito com manjar, não sei do que. Com carne cuidadosamente frita, Sim, com uma cebola selecionada exato, e lá sei eu, cara. Ele vai inventar um negócio que, obviamente, foi gerado por GPT, por IA. E é aí que e vamos falar um pouco, né? Muito aluno, né, faz bobagem, né? Os caras acham que vão chegar lá, pede o texto, não define estilo, não pensa criticamente no que quer. E aí, cara, o resultado é ruim mesmo. O resultado é ruim, não tem jeito. É Cara, ruim. o problema do aluno envolve vários elementos, me parece, né? A partir do texto. Primeiro é o interesse Aham. do cara. Né? É aquilo que a gente falava. Aham. Tu Se o quer cara quer só aprender. matar um Se negócio. tu,
Pois é. O cara copia e cola da Esse é o internet e ponto. deu. Se o cara quer só matar, ele vai só matar e Vai, ok. vai. Agora, no teu exemplo da planta, né? Diferentemente, seria uma situação diferente se você, por exemplo, estivesse. Você é um estudante amador de botânica. Acho que não é o Uhum. caso teu, né? Mas vamos lá, Não, eu não quero é o meu aprender um caso. pouco mais sobre botânica, sei lá, no Sim. futuro, eventualmente. Bom, aí tu não vai fazer isso, entendeu? Porque tu tem o interesse de aprender aquilo, né? E isso apareceu no estudo em situações em que tu pode ter um interesse, tu pode ser motivado. Veja que aqui a gente está tentando avançar para o novo iluminismo, não voltar, né? Para o Sim. período pré-iluminismo. E aí o cara diz, não, eventualmente o pensamento crítico pode aparecer numa intenção de tu querer aprender mais daquilo, e o que o usuário falou ali eu queria entender mais a lógica por trás do resultado para que ele conseguisse fazer sozinho da próxima vez. Então, se o teu eventual interesse, e esse é um ponto de uma sociedade, Vinícius, isso não está no estudo, mas essa é a nossa avaliação, e por isso que você está ouvindo Segurança Legal, né? Numa sociedade em que eventualmente o interesse de você aprender coisas vai ficando cada vez mais diluído, sabe? Uhum. Você valorizar o conhecimento, você valorizar as possibilidades que você, enquanto agente autônomo, enquanto você que não quer ser dominado por uma inteligência artificial, por uma rede social, por o que quer que seja, você consegue se posicionar criticamente no mundo. E esse é um valor que está você não é em desuso, mas um valor que está em, me ajuda aí a palavra, em decadência, talvez, né? As Hum. pessoas não querem mais aprender, então tá muito fácil e tal. Então, também tem um aspecto que o estudo não quis fazer, mas que mas as pessoas querem aprender as coisas, as pessoas têm interesse em saber como fazer as coisas, né? Uma coisa é tu gerar um negócio desimportante ali quando morreu, quando o Saint-Hilaire esteve viajando aqui no Rio Grande do Sul, Vinícius, né? A gente estava discutindo sobre isso antes. Na verdade, ele chega em 1816, mas no Rio Grande do Sul ele chega em 1820. Ele fica um tempão viajando, né, entre 1816 e 1822. Né? Se tu perguntar errado para IA, ele vai te dar a resposta errada. É isso que você está falando, né? Uhum. Você tem que saber exatamente como. De fato, ele chegou aqui em 16, mas no Rio Grande do Sul É, ele chega em eu 1820, né? fiz, eu fiz uma consulta esses dias, eu queria saber quais eram o histórico de mulheres que eram presidentes, que foram presidentes ou primeiras ministras, ou qualquer outro cargo equivalente, né? O mundo? No mundo. E eu consultei no Perplexity com a busca Pro, né? Ou seja, eu tenho um Perplexity pago aqui e tal, fui fazer a consulta. Eu vi que ele esqueceu, por exemplo, da presidente do México, que ele não citou, que atualmente é uma mulher. Né? Então, uma que Uhum. eu sabia de cabeça que ele não citou. Aí, cara, eu fui fazer a pesquisa, eu usei a pesquisa profunda, né, o Deep Research. Larguei lá, aí sim. Tá? Aí ele pegou, trouxe muito mais informação do que tinha trazido. Mas ele trouxe aquela informação anterior na busca que eu fiz, no mecanismo pago, que é para ser bom, todo incompleto. Né? E o da busca profunda veio muito mais coisas, tá? E te dizer assim, eu vi algumas que eu percebi que eu sabia e que não estavam presentes na primeira consulta, mas ainda assim, eu não posso confiar naquilo ali pura e simplesmente, sabe? Eu Uhum. preciso buscar mais, porque mesmo naquela pesquisa profunda, eu não tenho certeza que ele conseguiu fazer que ele conseguiu trazer todas as informações com relação à busca que eu fiz. Então eu fiquei desconfiado, assim, eu fiquei meio com o pé atrás. Como eu só queria ter uma noção, eu não quis levar isso Tudo adiante, bem. assim, eu vou Aham. fazer uma apresentação e eu quero Claro. falar do papel das mulheres, Na né? ONU. Assim, o papel das mulheres nos Mundo cargos de político. liderança nos países e tal. Cara, eu teria que. Não, beleza, eu posso pegar como ponto de partida, mas eu não posso confiar nisso aqui. Isso é Sabe o que que é pensamento mais? crítico. Assim, isso é pensamento crítico. E para isso, cara, aí é que eu vejo o grande problema. Eles citam no início do artigo, bem na introdução, tá? Eles citam que sempre teve resistência para as tecnologias. Sempre teve. Tá? Então citam, por exemplo, eles citam a resistência de Sócrates pela escrita. Tá? Uhum. Porque podia tornar as pessoas, né? Tu substituir a tua Preguiça memória, de pensar. né, pela escrita. Então tu não tem mais que guardar as coisas na tua mente e tu poder descarregar elas num papel escrito e não precisar guardar isso na memória. Então Sócrates fez objeção a isso, tá? O, o,
Tritemius, tá? Uhum. Ele fez uma objeção à impressão, à imprensa, tá? Eu Uhum. não fui atrás para saber qual foi a objeção que ele fez, tá? Tá. As calculadoras, e nós vivemos isso, cara. Nós, eu e Claro. tu, na idade que a gente viveu isso, e muitos vieram depois da gente também. Faziam objeção, os professores faziam objeção ao uso de calculadora. E, cara, tudo bem, tu tem que aprender matemática básica, aquela coisa toda, mas vamos lá, cara. Tu não tem calculadora de R$1.000, R$2.000 à toa, entende? Tu não vai Sim. ficar. Tu não vai. Tu não vai puxar assim, tu não vai tu quebrar pedra porque tu quer em vez de comprar um tijolo, ou tu fazer tijolo em vez de comprar, porque tem que saber como é que o Não, mas tijolo é eu feito. entendo. E saca? Assim, e esse negócio da IA, no fundo, é uma baita ferramenta que e já causa, e como a internet já causou, ao efeito do Wikipedia, a galera copiando trabalho, tudo fácil, não sei que essas coisas que o pessoal faz na internet, vai causando uma preguiça mental. Assim, Tá. sem dúvida nenhuma. Entende? Sem dúvida Mas nenhuma. você falou sobre a Wikipedia, eu tava com a Wikipedia aberta aqui, porque eu tenho Ah, visto outras pessoas já comentando isso. E vi comentando até num contexto americano do Musk, que agora está começando a implicar com a Wikipedia, né? Que seria um Aham. último reduto de um tipo de informação mais curado e acompanhado, né? Porque a gente passou por um momento, eu já, enquanto professor, você também, a gente dizia para os alunos, não usem o Não usem a Wikipedia, Wikipedia. Sim, eu lembro disso. porque pode ter qualquer porcaria lá. Cara, a gente chegou num momento em que a Wikipedia talvez seja um dos grandes Hubs de não é um conhecimento. monumento, né, mas uma das grandes coisas que apareceram na internet de valor, porque não é assim para você colocar qualquer bobagem lá na Wikipedia, né. Embora possa Aí o ter. pessoal Embora possa ter. embora possa ter, como possa ter em qualquer lugar, você pode achar um monte de bobagem no livro, né, só que se você tem um bom editor, né, você vai, né. E aí eu peguei esses dias, eu descobri que dá para você tipo, dá para gerar livro na Wikipedia, eu não sei se você sabe disso, né. Não vi, Você não vi, escolhe os não vi. verbetes lá, você escolhe os verbetes, diz criar livro, tem ferramentas lá, criar um Deve usar livro. uma IA que o livro Não, 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 não é IA? tu monta um livro com os verbetes, eles imprimem o livro e te mandam. É um livro com os verbetes da Wikipedia, super interessante. E, cara, tem coisas maravilhosas sobre a história de Porto Alegre. Cara, é maravilhoso o artigo da Wikipedia. Tem 135 fontes em artigos, estudos e livros e fotos. É um negócio realmente impressionante. E aí traz outros verbetes, a arquitetura de Porto Alegre, igualmente maravilhoso, sabe? Então, a gente chegou num momento, um turning point, assim, que de repente a Wikipedia, cara, que antes era colocada em Era xeque, que não, o criticada, aham. aluno não usa, não, você vai ficar feliz se teu aluno usar a Wikipedia. Sim, Pra sim. cer Claro, para certos conteúdos, entendeu? Se eu for um estudante de história, talvez não, certamente eu não vou poder Não, usar a Wikipedia o para que eu falar sobre a passei a história de dizer, Porto Guilherme, Alegre, entendeu? o que eu passei a dizer para os meus alunos depois de uma certa. Eu dizia para não usar, no início eu dizia para não usar. E depois eu passei a dizer: olha, como ponto de partida serve. Não como final de uma pesquisa, como ponto de Mas partida. talvez seja melhor que a IA em alguns pontos, Não, claro, claro. mais completo. E tu pode usar, mas é que tá. Tu pode usar, inclusive, a própria IA como ponto de partida. Né? Eu vejo a IA como uma ferramenta, sabe? E essa ferramenta, ela depende de quem tá na frente dela. Então, se tu der uma marreta pra mim, eu vou fazer porcaria, eu não sei usar uma marreta. Entende? Tem Tu gente que lembra sabe um usar marreta, cara eu não sei usar marreta. Então, a partir do momento que tu senta na frente de uma ferramenta dessas e tu não tem. E aí talvez seja mais delicado, né? Porque exige um certo autoconhecimento, ou seja, de tu saber ter noção do que tu sabe, ter noção do que tu não sabes, né? Exige uma certa noção de honestidade intelectual, né? é verdade. Quando é que eu vou gerar uma coisa que eu não entendi e eu vou usar essa coisa sem estudar, sem me aprofundar? Eu vou simplesmente pegar aquilo e vou citar? Isso é desonesto intelectualmente, sabe? E Ah, sabe qual é o nome disso?
E o papel também é autorresponsabilidade. Mas tu percebe que precisa de um preparo. ah, talvez, assim, eu entendo que tem gente que vai dizer, Vinícius, tu tá sendo meio elitista nesse sentido, né? Talvez precise, eu ia dizer, eu vou dizer, talvez precise de um preparo intelectual melhor para usar uma ferramenta dessas de uma maneira precisa, com bons resultados, entende? Você falava, Vinícius, antes ali sobre ser uma ferramenta, né? É claro, evidente, você pode ver dessa forma. Eu me lembrei de um cara do Mad Max que era, eu acho que era da Cúpula do Trovão, enfim. Hoje o Mad Max tem um tipo universo Mad Max que eu acho, puta, ruim pra caramba. Mas os primeiros lá tinha um cara que era o Master Blaster. Tu lembra do Mad Max que Não era o Master lembro, cara. Blaster? Eu assisti, mas não lembro. Era um gigante, e em cima dele, o gigante que usava um capacete Tinha um pequenininho. e tinha um anãozinho que ficava em cima dele que comandava ele. Sim, eu lembro disso. Tu percebe? Tu, enquanto uma pessoa que comanda o cara, e o cara era mega forte e tal, Aham. tu tá comandando uma força ali que pode fazer coisas muito legais, como no caso dele era muito, muito ruins, assim, né? E essa força vai exigir de ti uma autorresponsabilidade, principalmente porque tu pode chegar em momentos que as pessoas não vão perceber que tu tá usando a IA para fazer aquilo, sabe? Tu tem um potencial tanto de manipulação, quanto o potencial de, eventualmente, a nossa sociedade ainda tá fundada, né, num tipo de treinamento que tu vai ter que fazer, seja por fazer uma escola, seja por passar por uma faculdade, que eventualmente você vai precisar saber algumas coisas, né? E se você. A gente não tem ainda uma pedagogia para IA, esse é o problema, sabe? Se fala, se escreve. Cara, Mas não temos. Não temos. A gente não tem nenhuma pedagogia para internet nas faculdades. Percebe isso? cara, a Não gente sabe teve. pesquisar, cara. Mas a gente. São mudanças bastante profundas, tá? Eu fiquei meio brabo com um curso de inglês que a minha filha estava fazendo, e tá fazendo ainda, né? Vamos ver como é que eles vão. Ela veio para casa com um negócio, uma tarefa que era jogar um joguinho do inglês no celular. Celular. Cara, eu disse, não, desculpa, filho, mas tu não vai jogar isso no celular. Não, mas tu pode trazer coisas, tarefas e, né, Cara, pro celular. O pessoal da pedagogia fala isso, inserir o não, celular em pode, tarefas, né? mas eu não quero. Por que eu não quero? Né? Eu já li bastante sobre isso. Uhum. E eu não. Quando tu torna a coisa. Vamos dizer assim. Quando tu torna a coisa mais comum, quando tu acostuma ela com aquilo, entende? Aham. Para dali para outras coisas que não são tão legais, não é legal. Entende? É muito Uhum. fácil. Sim, sim. Então eu tomei uma decisão de, olha, ela não vai usar isso aí para estudar inglês. Isso não estava no programa inicial da escola. Ela tem um livro que eu tive que comprar, e um livro caro, tipo, não é um livro barato, é um material didático bem feito. Tem uma professora em sala de aula. Então, assim, cara, é isso que eu quero para ela estudar inglês agora com 6 anos de idade. Entende? É isso que eu quero. Então tem esse aspecto. Mas tem um outro aspecto que é o seguinte, que eu tenho percebido, que é o raciocínio. A gente tem que treinar cada vez mais o raciocínio lógico e a capacidade de avaliação das coisas, sabe? Que no final das contas, que esse artigo acaba trazendo, na pesquisa, eles também trazem, que existe um movimento, né, que vai da elaboração para, eu vou usar as minhas palavras, tá? Mas da elaboração para a curadoria, tá? Em que eu tu acho que é um dos passa, pontos mais importantes. tu tá passando, e isso eu já vinha falando isso com outras pessoas antes de ver esse artigo, tá? Que Eu para anotei mim tá isso também só pra te dizer, tá? eu também não tô anotei isso nada. Então aqui. mostra tu na Ali, tela aí agora que não. mostra. Pera aí. Não vou mostrar. Deixa assim. Tá. Então, assim, a gente tá passando num processo em que a gente elabora menos e faz mais curadoria do que elabora, né? E para fazer essa curadoria, para fazer essa avaliação dos resultados da IA, e nota, precisa de pensamento crítico em todo o caminho, desde tu pensar para que tu vai usar, aonde tu quer chegar, como é que tu vai pedir o que tu quer, tu avaliar
o resultado que ela te deu e depois fazer o que o artigo chama de integrar isso no resultado final. Né? Perfeito. Então, tu precisa de pensamento crítico. Tu precisa tu precisa raciocinar, ser capaz de raciocinar para conseguir fazer bom uso disso. Agora, Guilherme, ao mesmo tempo, eu acho que a IA já começa a fazer isso, ela já começa a substituir o ser humano em algumas tarefas mais simples, de elaboração e tudo mais e tal. Eu acho que ao longo dos anos ela vai ficar cada vez menos hiperbólica, tá? E essa régua vai baixar, ela não vai aumentar. Só que tu vai ter mais coisas bem elaboradas, exigindo cada vez menos pensamento crítico. E aí... Essa é uma projeção. É isso que eu penso que vai acontecer, tá? E aí tem dois efeitos que eu vejo, um deles citado no artigo, que eu já vinha pensando sobre isso também, que é que quando a gente começa, quando o ser humano começa a entregar demais as coisas para a IA fazer, porque, notem, a IA ela consegue fazer um monte de coisa incrível porque ela foi treinada com um monte de coisas incríveis que seres humanos fizeram. Então, se os seres humanos pararem de criar coisas incríveis, pararem de escrever, pararem de ter novas ideias, etc., a tendência da IA no estado em que ela está é simplesmente ficar, né, regurgitando, reaproveitando, ruminando sempre aquelas mesmas ideias. Isso, numa visão mais ampla, poderia te trazer para uma estagnação intelectual, assim, saca? Que a gente não traz mais nada de novo, a gente só fica respirando o ar da mesma sala. O oxigênio vai acabando e a gente está respirando aquele ar lá e está ficando coisas pior, né? Então, tem essa possibilidade, tá? E a outra questão, então, essa é uma questão que talvez uma próxima IA, AGI, né, a Inteligência Geral Artificial, resolva, não sei, eu não sei, tá? E tem um outro aspecto, que é o que tu falavas antes, Guilherme, que talvez a gente não... Assim, ó, eu não gostaria de perguntar uma coisa para ti, no Signal ali, que a gente usa e tal, e tu me responder com uma resposta automática da IA, saca? Uhum. Assim, eu quero saber o que tu pensa, né? Eu quero saber o que tu pensa, é o que tu falava antes, que a gente tava discutindo, né? Eu quero poder conversar, sabe? Ou eu vou ler uma resenha sobre um produto, aí tu lê que é um negócio feito por IA, não foi... Assim, perde um pouco isso, e eu vi eu vi o Khan, o cara da Khan Academy, o cara fundou a Khan Academy, Khan com Khan. Esse cara é um indiano, para variar, multimilionário, não sei o quê, fazendo a vida dele com o IA aí e tal. E esse cara, ele falou um negócio que eu esqueci. Uhum. É o Covid, são 5 anos do Covid. Sim, Covid longa. Cara, eu esqueci. Tá. Sabe, Vinícius, esqueci, tem que editar mais esse episódio, né? Eu também marquei aqui que eu acho que a maior contribuição do estudo era isso que tu também tinha colocado. Vou ler aqui a parte que eu marquei. Lembrei. Fala, então. Tá, lembrei. O Khan falou que o premium vai ser o presencial. Ah, sim. Ele cita isso, que é justamente assim, tá, beleza, eu tô cercado de coisas geradas por IA, ou de coisas que eu nem sei se foram geradas por IA ou não. Por enquanto, as coisas geradas por IA, sem um certo cuidado, tu vê claramente que foram geradas por IA. Só que a gente já tá num processo em que a gente não sabe mais se o que a gente tá lendo foi gerando por IA ou não. Tá? Mesmo as coisas bem escritas, tu não sabe. Né? O que é óbvio, sim. Mais ou menos, né? Eu pego o livro aqui, eu sei não, o que é óbvio, sim, Guilherme. O que é óbvio, sim. Mas aquilo que teve algum cuidado, aquilo que teve algum... Sabe, prompts bem feitos, coisa já complica mais para o cara descobrir. Mas é que daí tem os elementos, né, Vinícius? A gente cada vez mais, e a IA tá fundada nisso, né? É o que tá na internet, né? Conhecimento não é só o que tá na internet, né? Você tem o conhecimento Sim. de uma série de grupos marginalizados que não tá na internet, que não são ouvidos. Né? Uhum. Você tem todas as bibliotecas, todos os livros que não estão na internet, que eventualmente são referenciados, mas que a gente vai ter que ler, que a gente vai ver. Você tem coisas já bem consolidadas que eventualmente não estão lá, você tem, né? Sim, mas aí vai do interesse que tu tem no assunto, no tema, né? Da profundidade que tu quer levar o teu estudo.
né? Partir para um livro, né? Porque quando eu estava vendo a questão de criatividade, e continuo estudando sobre isso, eu usei a IA para levantar alguns pontos, mas eu tenho os livros aqui, físicos, né? Tô com os nem no Kindle, ele é físico mesmo, para pegar na mão e ler. E aí, Guilherme, isso é um ponto muito importante, cara. Se a IA nos dá mais tempo, porque ela consegue agilizar tarefas e aliviar a nossa carga de trabalho, será que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os computadores, né? Que a gente simplesmente passou a trabalhar mais? Né? Porque eu produzia a mesma coisa né? Agora eu produzo uma coisa que eu fazia 2 horas, eu faço em uma. Essa 1 hora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando, aí eu vou emburrecer. É o que vai acontecer se a gente fizer isso com IA, se todo mundo começar a fazer isso com IA. Mas aí Agora, você tem que... Quem é o dono da IA? Exato. Agora, se eu pegar essa 1 hora, pressupondo, tá? Que me sobra aí, porque eu tô fazendo meu trabalho em 1 hora, me sobra 1 hora. Se eu pegar essa 1 hora e eu puder ler, estudar alguma coisa do meu interesse... Isso não vai acontecer. Eu sei que não vai. Mas que não seja, mesmo que não seja relacionado ao meu trabalho, isso vai enriquecer a minha capacidade de raciocínio, de pensamento crítico e tudo mais, e vai me facilitar usar ferramentas como essa. Agora, do contrário, a gente só tá sendo cozido ali, sabe? E cozido e treinando IA ao mesmo tempo, que a gente tá, mesmo que a gente usa ela, a gente tá treinando ela, pra daqui a pouco substituir, cara. E eu não sei se vai levar 2 anos, se ele vai 1 ano, se ele vai levar 10 anos, mas o fato é que nós teremos várias profissões sendo substituídas por agentes de IA. E te digo, se a OpenAI está cobrando $10.000 por um agente de IA que é um desenvolvedor, certo? Cara, eu fico imaginando, se esse agente vale $10.000, eu fico imaginando o que ele faz. Tá ligado? Eu fico imaginando o que ele não é capaz de fazer. Tá. Então, né? Deixa eu encaminhar já, Vinícius. Para o fim, né? Eu preciso ir saindo aqui. Mas assim, eu também marquei aquilo que você tinha colocado, eu quero ler aqui, né? Que eu acho que é a maior contribuição do estudo, que é: descobrimos que as ferramentas de IA generativa reduzem o esforço percebido do pensamento crítico, ao mesmo tempo em que incentivam uma dependência excessiva da IA, com a confiança na ferramenta frequentemente diminuindo a resolução independente dos problemas. E aí o foco passa a ser numa mudança entre fazer a tarefa para supervisionar a tarefa. E isso exige um aumento no pensamento crítico, sim, como você vai montar os teus prompts, e aí de novo eu volto pro Master Blaster, sabe? Se você for um maluco em cima de uma ferramenta ali super, né, forte e tal, cara, é delicado, porque eu não vejo a sociedade não está caminhando para um aumento do pensamento crítico, né? Tudo em torno da IA tá, e aí óbvio que o estudo não fala, mas todo o problema da desinformação, de uma planificação do conhecimento, de uma facilitação do entendimento, tudo tem que ser facilitado, tudo tem que ser explicadinho, tudo tem que ser desenhado, porque senão as pessoas não entendem, elas não querem entender, a valorização do pensamento crítico não está sendo valorizada. Então, por isso que não eu tá acho sendo que o feita, cenário... então. Eu acho que o cenário é pessimista. O cenário é pessimista, porque não acredito que o andar da carruagem vai favorecer com que as pessoas realizem ou se preocupem com o pensamento crítico. Me parece que o que se quer é justamente, no final das contas, criar um instrumento em que vai ser muito difícil você criticar aquele resultado ali que está sendo dado. Já é assim hoje, né? Quando que você iria imaginar que as pessoas comecem a discutir a eficácia de medicamentos plenamente, né? O retorno de doenças endêmicas ao redor do mundo em crianças, né? Quando que você iria imaginar isso? Eu poderia imaginar outros problemas da nossa sociedade, né? Você não imaginaria que, de repente, as pessoas iam Passo colocar atrás, em né? xeque, dar um passo atrás Vejam, pessoas que não têm nenhum conhecimento, na maior parte das vezes, em ciência farmacêutica, para começar a discutir a eficácia de medicamentos que estão plenamente consolidados, né? Então, não acho que, para finalizar, Vinícius, o cenário seja muito bom. Mas enfim, acho que serviu como ponto de partida aqui para a gente talvez ampliar ou reforçar algumas das coisas que a gente já vinha investigando aqui ao longo dos últimos tempos aí, né? É isso Quer dar aí. alguma mensagem final? Eu acho que o final, Guilherme,
no final das contas, né, o estudo dá um percentual geral ali que 60% dessas 319 pessoas disseram que usam pensamento crítico em algum momento, né? Não em todo o processo de uso da IA, mas em algum momento no uso da IA. E 60% parece muito, mas 40% ali que não usam pensamento crítico nenhum. Então, eu volto a frisar que é uma ferramenta muito potente, nem que nem tu colocas, né? E a gente Master precisa Blaster. a gente precisa se preparar para usar essa ferramenta. E a forma de se preparar para usar essa ferramenta e o que vai vir, porque ela só vai ficar cada vez mais potente, ela não vai ter redução, ela vai ter cada vez mais potência. Para lidar com isso, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa ter uma estrutura de raciocínio bem estabelecida. Eu não estou dizendo que eu tenho, sabe? Eu busco, me preocupo com isso, ler coisas diferentes, não só coisas da minha área. Claro. Assim, trocar ideias com outras pessoas, o premium presencial, né? Ou seja, eu poder sentar, conversar com outra pessoa, ouvir as ideias dela e entender a visão que ela tem sobre as coisas, né? Diferentes das minhas visões e tudo mais. Então, isso tudo é muito importante para enriquecer esse repertório mental, intelectual, conceitual, né? Como queiram, eu não sou dessa área, então não me xinguem por estar usando essas expressões todas, mas... Não, porque senão... É isso, entende? Porque as coisas mais comezinhas, as coisas mais comuns, a IA vai patrolar. Eu não tenho dúvida disso. Porque ela está baseada em conhecimento, não é uma coisa, um conhecimento que ela tem, que ela gerou, mas é um conhecimento que ela tem lá armazenado, conceitos que ela tem lá armazenados, que vieram de trabalho humano, sabe? E de trabalho de outros humanos melhores do que eu. Então, assim, com mais capacidade do que eu, nas mais diversas áreas. Então, é óbvio que ela vai, como indivíduo, ela vai me superar. Né? E isso só vai ficar pior. Então, eu acredito firmemente, cara, assim, eu não tô dizendo que eu acho que é o que eu desejo, eu tô dizendo que eu acredito, tá? Que a gente, nesse momento, está sendo assistido por IA, nós vamos passar por uma fase em que nós vamos só, depois né, vai passar um momento que a gente está sendo assistido, sendo auxiliado por IA no dia a dia, a gente vai passar por uma fase em que a gente vai estar acompanhando a IA, sabe? Dando um acompanhamento para a IA. A IA vai estar fazendo, a gente vai estar acompanhando. Eu já fiz algumas experiências com vibe coding e o negócio não funciona 100%, mas já funciona muito bem. E depois nós vamos passar por uma fase em que a gente vai ser substituído pela IA. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu não sei em que passo, em termos de tempo, mas é isso que eu acho que vai acontecer. Não é o que eu desejo necessariamente, mas... Eu acho que esse é o foco do problema, e para terminar, você perder o próprio protagonismo, né? Da tua vida, né? Primeiro, é o papel que a gente vai ter na sociedade, que quem vai ser você diante dos potenciais usos, entende? Você vai ser aquela pessoa que vai ser dominada por aquilo, ou você vai ser a pessoa que vai eventualmente usar aquilo para te alavancar, né? Ou seja, qual é o protagonismo do teu conhecimento? E no fim das contas é o problema da agência, né? O que é a agência? É aquela capacidade que tu tem de tomar decisões. A gente já vem perdendo com a desinformação e com as redes sociais a nossa capacidade de agência, né? As pessoas estão deixando, muitas vezes, de tomar decisões acreditando nas coisas mais estapafúrdias e perdendo a sua agência, né? O pessoal da economia fala muito sobre isso. Então, eu acho que no final das contas, a capacidade crítica é você, ou a sua falta é você ter ou perder a agência da sua vida, né? Tá bom? Tá bom, então, vamos lá, pessoal. Só pra te Pensamento crítico. dizer, Usando IA, mas com pensamento crítico. Pra finalizar, desse filme do Mad Max, eu tava vendo aqui, é de 1985, tá? Já tem 40 anos, Caramba. então não Vai parece, tempo. né? Então esperamos que vocês tenham gostado deste episódio e aguardamos todos e todas no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima. É o Thunderdome, Beyond Thunderdome. Eu te confesso que eu não me lembro. Eu lembro do personagem, mas teria que ver de novo. Eu lembro, eu tenho... Eu te quando mandei a imagem ali. tu mandou a imagem e eu fico...
E eu lembrei de umas cenas, assim, sabe? É, Rapidamente na minha mente, assim, quando tu falou desse cara, eu lembrei. teria que ver Porque é um aqui filme, o. obviamente, que eu assisti há muito tempo atrás. Tá, mas tu É. sabe, cara, que esse negócio da IA, ah, eu tô percebendo que eu tô tendo uma mudança na minha maneira de fazer as coisas, sabe? Eu tô percebendo em mim isso. Eu tô me sentindo meio biônico pra, pra algumas coisas, sabe? Uhum. Ah, ainda que eu faça um uso crítico, ainda que eu me preocupe e tal, mas eu já me peguei em momentos assim que eu senti falta da IA pra fazer alguma coisa, tá ligado? Uhum. É aquela coisa, tu começa a se acostumar, cara, daqui a pouco tu. É quando tu precisa daquilo pra fazer, sabe? Pra programar, por exemplo, eu não. Eu programo e tal. Cara, mas eu não consigo mais. Assim, não passa pela minha cabeça abrir tô usando o cursor agora, justamente em vez do code, né? Eu tô usando o cursor justamente por causa da integração com a IA. E assim, Guilherme, não tem sentido eu escrever uma linha de código, cara. É absurdo. Assim, o tempo que eu ganho é tão grande para fazer um negócio desses que que não, assim, não tem. É como eu poder fazer uma viagem, me Cara, deslocar. Assim, é como eu poder me deslocar daqui a Santa Rosa, que a cidade tem aqui perto de 3 de Maio, né? Daqui a Santa Rosa em 20 minutos de carro, ou eu optar, não, vou fazer a pé. Eu fico dependendo, sabe? Tá bom que 20 ir até Santa Rosa a pé não é bem, bem assim, mas tu entende que tu acaba ficando dependente do negócio e que meio que tu fica assim, não tem como eu não usar. eu adoraria continuar essa conversa contigo, mas eu realmente Tu preciso vai ir. ter que ir. Tá. Então, Eu te avisei fica ali, esse mas eu questionamento preciso pra ir. quem nos acompanhou até aqui no YouTube. O Guilherme vai ter que fazer alguns cortes aí, né, Eu Guilherme? Que discordo ficou. de ti, tá? Eu discordo, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que discutir isso. Eu acho que uma hora a gente tem que Tá. conversar. Não digo gravar sobre isso, porque a gente tem que cuidar também, né? A gente não pode falar sobre qualquer coisa, mas, Claro. mas a gente tem que bater um papo sobre isso, porque é estranho, cara. É estranho. Mas é isso aí. É que tu Então tá. consegue, tu Oi. consegue olhar para aquilo e criticar. Esse é o ponto. Tu olha para o resultado e sabe se o resultado é bom ou não. Sim, Eu não sei. sim. Não, Tu sabe, eu não beleza. sei. Não, mas beleza, mas pode dizer uma coisa? Daqui a pouco o negócio tá gerando um código que eu consigo ver que o código é bom, consigo ver que ele tá funcionando, consigo testar, mas talvez eu não saiba fazer esse código depois se eu tiver que fazer sozinho. Pois é. E aí tu Entende? cria. Porque, Aí é o problema da agência. Tu vai ficar porque eu tô dependente desse delegando. negócio. Eu tô delegando pra esse negócio pra fazer o código pra mim. Eu sei o que eu quero fazer, e eu ainda sei ver a linguagem, né? Por enquanto, né, em Python, Rust, etc., eu consigo interpretar o que ele está fazendo, e a hora que fizerem uma linguagem de programação otimizada para IA que não é para ser humano? Uhum. Por que a IA tem Bom, que escrever com linguagem de programação feita para ser humano? Não tem sentido, sabe? eu vou ir embora agora, Vinícius, pensando em Vai, tudo isso que você falou. tá bom então. Vai lá. Ou não. E os nossos. Não, vai pensando. E os nossos ouvintes, quem assistiu pelo YouTube, né? Pense nisso. Pense nisso. Tá bom. É muito difícil dizer certo e errado agora, mas a gente tem que pensar nisso, não adianta. Então tá, é Vamos isso lá. aí. Valeu, pessoal. Um Beijo. abração. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até.